Pessoal, tudo entrando. Pessoal, hoje é live aberta e temática. Eu quero falar sobre epigenética. Vocês sabem o que é isso e o grau de importância desse tema dentro do tratamento de psicoterapia, dentro das constelações, dentro de todos os tratamentos de saúde que todo mundo tem. Então, esse tema é importantíssimo. Aliás, é um tema que nós colocamos um foco lá no Congresso de Constelação Sistêmica do IBRACS em agosto. E é o tema também que eu e a Carla, que está aqui do lado, cadê a carinha da Carla? A carinha aqui, olha lá. Eu e a Carla somos palestrantes lá num congresso internacional que será lá em Portugal, e nós vamos falar também, o foco também desse congresso também é epigenética. E nós estamos trazendo uma profissional, uma médica lá de Portugal, que é a presidente do congresso de lá, e nós convidamos para vir para cá, porque ela também põe um foco muito grande na parte de alimentação e epigenética. Vocês vão ver como a epigenética tem um grau de importância absurdo e traz elementos e traz um conhecimento que nós podemos utilizar muito, e para mim o trabalho da constelação e os conhecimentos da epigenética se integram muito bem. Bom, então vamos lá, vou começar a falar sobre epigenética, o que vem a ser a tal da epigenética. Os geneticistas tinham um projeto Genoma, que talvez você já deva ter ouvido falar, e eles acreditavam que, ao identificar todos os genes humanos, todos, eles iriam encontrar os genes que são responsáveis pelas enfermidades, pelas doenças que nós temos. E aí foi uma frustração enorme, foi um grande avanço conseguir ver todos os genes, mas onde estão os genes das doenças que eles acreditavam que iam encontrar? Não acharam. Não acharam o tal do gene das doenças. E, pior ainda, não sei se é pior, como nós temos em torno de 150 mil proteínas, e a proteína é feita no molde de um gene, eles também acreditavam que iriam encontrar em torno de 150 mil genes. E, de repente, não encontraram. Encontraram, se não me engano, 42, 45 mil. Uma quantidade bem menor do que eles imaginavam. Então, muitas ideias, muitas teorias foram por água abaixo. Então, eles achavam que eles iam encontrar o gene do alcoolismo, o gene da depressão, o gene do câncer, o gene de tudo, e não acharam nada disso. Bom, e aí apareceu algo que é essa epigenética, que já vem há vários anos aí, há décadas já, com essas ideias do que pode ser. Por exemplo, quando nós falamos muito sobre genótipo e fenótipo, tem tudo a ver com epigenética. Não sei se você sabe o que é genótipo e fenótipo. Então, genótipo, imagina dois gêmeos idênticos. Eles têm o mesmo genótipo. O código de genética é exatamente igual. E aí você começa a ver esses dois gêmeos idênticos, durante a evolução na vida deles, começam a diferenciar. E aí o corpo vai ficando diferente, a forma dele vai ficando diferente. Existem, por exemplo, estudos onde um dos gêmeos idênticos fuma, o outro não fuma. E aí você pode ver qual é o efeito do cigarro na evolução dos dois. Aí tem a foto dos dois, e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Vai vendo que o fenótipo é o genótipo sob a influência do meio. Tudo aquilo que afeta o indivíduo vai criando mudanças. Então, por exemplo, se eu pego dois gêmeos idênticos, e esses dois gêmeos idênticos são adotados por duas famílias diferentes. Um é adotado numa família de obesos mórbidos, o outro é adotado numa família de atleta. Adivinha como vai ficar o corpo desses dois indo para essas duas famílias? Aí, quando você pega esses dois adultos e põe um do lado do outro, fala, ó, os dois são gêmeos idênticos. Mas não é possível. Um aqui virou atleta, o outro é um obeso mórbido? É, mas o gene é idêntico. A questão tem influência do meio. E aí, sabe o que foi acontecendo? Um fato que chamou muito a atenção para a epigenética foi que dois gêmeos idênticos nasceram e os dois tinham uma doença genética. Os dois têm uma doença genética. Só que um nasceu com essa doença bem, vou colocar assim, uma expressão muito pequena da doença. Quase não se percebia a doença, era muito
não sei nem que adjetivo vou colocar assim, não estava tão expressa a doença. Em compensação, ou não sei se em compensação, não cabe bem essa palavra, o outro nasceu com uma forma grave da doença. Os dois têm o mesmo código genético, a doença é genética. E o que aconteceu? Que um apresentou uma doença, a doença, mas uma característica muito leve, e o outro, uma doença muito intensa. Como é que dá para explicar? Se fosse pela teoria antiga, não daria para explicar como que ocorrem essas mudanças importantes, como é que essa doença ficou assim. E aí o que os cientistas começaram a pesquisar e descobriram os mecanismos epigenéticos. Nossa, como é que eu vou explicar mecanismos epigenéticos? Metilação, histonacetilation e várias outras coisas. Bom, vocês sabiam que todas as nossas células, tirando os gametas, vamos lá, mas todas as gametas, espermatozoide e óvulo, todas as nossas células têm o mesmo código genético. Todas. Então, a célula que dá origem aqui, do couro cabeludo, tem o mesmo código genético que a célula que tem no meu fígado, no meu pâncreas, no meu rim e assim por diante. A questão é, cada célula é diferente uma da outra, mas o código genético está tudo lá. É assim, a programação inteira está dentro da célula. Só que acontece um fenômeno muito interessante, que é o epigenoma. O que é o epigenoma? Epigenoma é o pedacinho do DNA que aquela célula vai ler e se transformar. Então, a informação está inteira lá, mas cada célula utiliza um pedaço da informação. E esse pedaço vai caracterizar a construção dessa célula e a função dessa célula. Então, o DNA existe em tudo quanto é lugar. A questão que ele abre, a melhor analogia que eu faço para isso, mas isso aí vai depender das pessoas serem mais antigas como eu, que fiz datilografia, que tinha as máquinas de escrever, e tinha uma fita que enrolava. Então, conforme a gente ia escrevendo, a fita ia girando, aquela cor preta e vermelha. Então, a fita ia girando. Imagina que o código genético, essas fitas estão girando, mas tem um pedacinho que é utilizado para escrever. Esse pedacinho é o genoma ali, aonde vai ler o código genético, tá? E o que está enrolado é o DNA que não vai ser utilizado naquela célula, por exemplo, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que tem um código genético que está escrito lá. E aí os cientistas descobriram que o código genético, o gene que está lá, ele pode se expressar ou não se expressar. É como assim, ele pode estar ligado ou desligado. Ele existe, mas ele está ligado ou ele está desligado? Então, imagina, se isso aqui é um código genético, deixa eu acertar aqui. Isso aqui é um código genético. Tem esses aqui. Mas, de repente, eu posso ter alguns desligados. Quando vai ler só esses 3. Esses aqui estão desligados. Então, eu posso fazer uma variação enorme. Aqui, ó, meu dedo aqui não vai aguentar isso, ó, é o mesmo código genético, mas aqui está ligado ou desligado. O que é ligado ou desligado? Tem a citosina, que é uma das bases do código genético, que tem um radical de hidrogênio. E quando tira esse radical de hidrogênio e entra uma metilação, o que é metilação? É um CH3, carbono e hidrogênio. Um CH3 entra ali, a hora que entra, ele bloqueia a expressão do gene. Bloqueia a expressão do gene. Nossa, Fernando, tá esquisito hoje, tá muito técnico, você é mais didático. Oh, estou tentando. Quando bloqueia a expressão do gene, significa a atuação desse gene está bloqueada. Então, ele não é lido. Então, se ele não é lido, ele está ausente da leitura. Ele não existe. Vou dar um exemplo. Do mesmo jeito que eu falei da doença, imagina que esse gene aqui, ele é responsável por essa doença genética. E um dos gêmeos fez algo que foi um bloqueio, teve uma metilação, bloqueou isso aqui. Então, a expressão do gene ficou muito pequena. O outro não bloqueou. Então, esse gene ele ficou muito atuante. Então, é aqui que entra a epigenética, na expressão do gene. Não basta ter o gene, precisa ver se ele está apto a ser lido, expresso, ou se ele está bloqueado. Esse fenômeno de bloqueio, que é a metilação,
ele promove uma série de dinâmicas. Então, do mesmo jeito que bloqueia um gene que pode levar a uma doença, também pode bloquear genes que são muito saudáveis e que deveriam estar ativos. Por exemplo, existe um gene que se dá o nome de gene supressor de tumor. Gene supressor de tumor. Como é que funciona esse gene? O objetivo desse gene é proteger a célula para não virar um câncer. Proteger, por isso que é supressor de tumor. Ela evita que essa célula se torne um câncer. Agora, imagina se esse gene, que é esse aqui, por exemplo, supressor de tumor, está bloqueado. Ele não funciona. Se ele não funciona, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma tendência muito maior de desenvolver câncer. Aliás, tem muitos oncologistas, pesquisadores que estão pesquisando como é que desbloqueia esse gene. Porque se você conseguir desbloquear o gene, o que acontece? O organismo tem a capacidade de se curar do tumor. E aí o tratamento não é só de fora para dentro, é o próprio organismo fazendo essa cura. Opa! E aí vou falar assim, será que você tem esse poder de cura atuante? É só para o tumor e para as outras coisas? Então veja que a epigenética, ela vai mostrando que existe algo que impede ou libera a leitura do código genético. Então o código genético é estático, mas a epigenética é dinâmica. Os mecanismos de atuação, existem dezenas, acredito até que centenas de mecanismos, que os pesquisadores já descobriram, tá? Mas eu não vou ficar explicando a parte técnica aqui, senão isso aqui vai virar um saco. Mas o importante é vocês entenderem a ideia do que é epigenética. Então, o que acontece? Os cientistas, então, descobriram que existe uma coisa que chama herança epigenética. Herança epigenética é o que o Marcelo estava colocando aqui. A herança epigenética é assim: vem o espermatozoide e o óvulo, eles carregam DNA. O DNA que vem do meu pai, o DNA que vem da minha mãe. E sabe que os cientistas já descobriram? Que não é só o DNA, carrega também os mecanismos epigenéticos que eles são portadores. Então, o código, o espermatozoide e o óvulo carregam as dinâmicas de epigenéticas que vêm do meu pai e da minha mãe. Opa! E como é que funciona? Como é que esses mecanismos epigenéticos aparecem e desaparecem? Olha, tudo que afeta de uma forma importante a vida da pessoa promove a metilação ou a desmetilação desses genes, a expressão ou a não expressão do gene. Então, peraí, deixa eu ver entender. Bom, volta lá, Fernando. Então, você está dizendo que tudo aquilo que afeta de uma forma importante esse indivíduo muda os mecanismos epigenéticos? Eu falei, sim! Como assim? Que tipo de experimentos ou experiências a pessoa tem? Bom, se você passa, por exemplo, do mesmo jeito que fala de trauma, vamos imaginar trauma. Trauma tem por intensidade e tem por frequência. Se você passa uma situação traumática, aquilo pode gerar dinâmicas de metilação, códigos e mecanismos epigenéticos. Se você passa por situações terríveis que ameaçou a vida, tragédias, isso afeta o mecanismo epigenético, que vai liberar ou não liberar. Se você passa por um luto profundo, uma perda enorme, que você não consegue fazer um mecanismo de resiliência, de repente esse luto pode te puxar para uma morte. Adivinha por quê? Porque os mecanismos epigenéticos podem bloquear a expressão de vários genes saudáveis, e aí o organismo entra em falência, começa a afundar, o sistema imunológico vai embora e assim por diante. Oh, meu Deus do céu! Está dando para entender como é que esses mecanismos funcionam? E agora eu estou falando de algo que, assim, nós trazemos dos nossos antepassados as experiências importantes de vida deles. E não é só dos meus pais. Vem dos meus avós, dos meus bisavós e assim por diante. Dependendo da intensidade. Então, por exemplo, se na minha família tiveram pessoas que passaram por guerras, por assassinatos, por um monte de problemas, aquilo que aconteceu lá, que marcou profundamente, está atuando em mim.
Não é a minha consciência aqui, mental, é algo que está no meu corpo. E isso afeta profundamente o meu jeito de funcionar. E eu não tenho consciência disso. Bom, quando a gente trabalha com constelação sistêmica, e eu trabalho, isso é nítido, a gente vê isso aqui dentro do trabalho de constelação. Só não tínhamos a explicação científica, porque está cheio de cientificistas, pessoal que adora coisa de ciência, tem que estar comprovado cientificamente. Se não comprovar cientificamente, não existe. O Einstein, quando falou assim, a luz faz curva, aí, não, você tem que comprovar que a luz faz curva. Ele falou assim, eu ainda não tenho condições de provar que a luz faz curva, mas o dia que tiver condições, vocês vão ver que a luz faz curva. E aí, realmente, depois de um tempo, um cientista foi lá no eclipse total do Sol, ele viu as estrelas atrás do Sol, e conforme aquilo ia mexendo, a estrela mudava de lugar. Ué, como é que a estrela mudava de lugar no céu? Ela não muda de lugar, o que muda é a luz que vinha dela. Então, ficou comprovado que realmente a luz faz curva sob influência da gravidade. Nossa, aí ficou comprovado, mas ficou comprovado. O Einstein também falou das ondas gravitacionais, que foi comprovado agora, que 2, 3 anos atrás, que conseguiram, através da interferometria laser, alguma coisa assim, comprovar aquilo que ele tinha falado. Bom, ele já morreu, mas ele falou, vocês vão ver, tem ondas gravitacionais que mexem no espaço e tempo e tal, e descobriram, não é que é verdade? Bom, aqui, tudo aquilo que a gente já trabalhava na constelação, ficava nítido ver de onde vêm os problemas emaranhamentos sistêmicos lá das gerações anteriores, e que a pessoa hoje tem a influência desses problemas e não tem consciência. Mas, através da constelação, nós podemos ver o quê? Identificar o problema e solucionar o problema. Opa, como é que soluciona isso, Fernando? Deixa eu falar de outros mecanismos epigenéticos. Outros mecanismos não, outras dinâmicas. Eu gosto de dividir a epigenética em 4 dimensões. Então, a primeira dimensão é essa herança epigenética que nós trazemos do passado. Vou dar uma outra dica. Por exemplo, aí tem aquelas pessoas que querem fazer produção independente. Eu vou pegar um espermatozoide ou um óvulo que é uma tela em branco, não tem nada. Como não tem nada, cada espermatozoide e cada óvulo traz informações das dinâmicas que ocorreram naquela família. Então, essa criança que vai nascer já vai carregar uma série de dinâmicas. Gente, ela não conhece, ela nunca viu, ninguém falou para ela, não deixou nada por escrito. Mas está escrito aqui, cada célula, eu falo na alma, está escrito na célula, no código epigenético está escrito a história de vida da pessoa. Bom, com essa ciência começou a ver isso. Então, a primeira dimensão é essa herança epigenética que nós trazemos do passado e mais, nós mandamos também, enviamos essas informações para os nossos descendentes, para filhos, para netos e assim por diante. Por quê? Tudo aquilo que ficou marcado passa para frente. A natureza é muito sábia, a natureza sempre aprende com as experiências. Sempre. A natureza é muito mais sábia do que os seres humanos, mas a gente demora para aprender, né? Mas tá lá, herança epigenética. Sabe qual outra dimensão importante? Período intrauterino, é quando está formando o corpo de uma criança. Naquele momento, o campo emocional da mãe, aquele meio, tem uma influência enorme naquele ser que está começando a crescer. Onde o código genético está lá aparecendo genomas e desenvolvendo os vários órgãos, eu falo as várias camadas, né? Ectoendimésio, que depois vai dar origem à organogênese, que organogênese é formação dos órgãos e formação do corpo. Então, a estrutura corporal, o funcionamento corporal está ocorrendo ali, naquele mundo intrauterino. Imagina a importância que existe hoje, a gente, pela epigenética, se dá uma importância enorme. Sempre nós demos, mas agora está comprovado que o mundo intrauterino tem uma importância fundamental no desenvolvimento desse corpo e alterando essas dinâmicas epigenéticas. Eu não falei, mas eu vou falar, mas acho que você deduziu. O gene, o código genético é fixo. A epigenética, os mecanismos, eles são variáveis, são volúveis, eles aparecem, desaparecem, depende do estímulo, tá? Terceira dimensão, a infância.
no período da infância. Então, a criança nasce e aí a influência que tem do meio, da família, das relações, dos traumas infantis, das dinâmicas que ocorrem lá, isso também afeta esse desenvolvimento e dos mecanismos epigenéticos. E qual é a quarta dimensão, Fernanda? A quarta dimensão é algo que é típico que eu trabalho aqui na consciência sistêmica o tempo todo, ensino para todo mundo, que é a relação adulto-criança. Quando você consegue ser um adulto saudável, que sabe cuidar da sua criança, o que vai acontecer? Você pode afetar positivamente os mecanismos epigenéticos. Se o seu adulto não é saudável, ele vai repetir os problemas que ele carregou e vai continuar sofrendo aquilo que já teve na infância, lá no passado, e continua revivendo os problemas. A hora que você transforma, consegue ter um adulto saudável, você consegue tirar a criança e modificar esses mecanismos epigenéticos e promover uma saúde maior para o indivíduo. Bom, isso dentro da consciência sistêmica caiu que nem uma luva esse mecanismo da epigenética, porque é exatamente isso que nós trabalhamos. Eu vou dar um exemplo de dinâmica epigenética. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, já estou aqui com 20 minutos falando, mais um pouquinho, só para vocês terem ideia. Existem, por exemplo, vou dar um exemplo de tem uma raça de ratinhos ou camundongos que chama agouti, quem quiser pesquisar depois, quem gosta de pesquisar, vai lá no Google, põe agouti lá, epigenética, aí vocês vão ver uma coisa muito interessante. Essa raça desses roedores tem um gene que chama agouti, o nome do gene chama agouti. Por quê? Porque esse gene promove umas alterações doentias nesses animais. Eles nascem com uma pelagem amarela, mais amarelada, eles são mais gordinhos, cheinhos e têm problemas alimentares de colesterol, problema de fígado, problema cardíaco e assim por diante. Porque tem esse tal desse gene agouti. E aí, sabe o que os pesquisadores fizeram para ver a importância do mundo intrauterino, por exemplo? Eles pegaram fêmeas grávidas, que o pai também é agouti, então vem dos dois lados o gene, não tem escapatória. E aí pegaram essas fêmeas e deram uma alimentação bem saudável, restrita, não deixaram ela comer nada o que ela queria, vai comer o que precisa comer, uma alimentação equilibrada. E adivinha que tipo de ratinhos nasceram? Ratinhos cinzas, olha, mudou até a cor, cinzas e saudáveis. O que aconteceu com o tal do gene agouti, que leva a tantos distúrbios metabólicos? Ficou metilado. Então, ele bloqueou. Veja, então, que a alimentação saudável durante a gravidez bloqueou a atuação desse gene. Então, esse gene ficou bloqueado, mudou a coloração, a forma dos animais, e a saúde desses animais no futuro foi muito boa, foi normal. Diferente do que foi dos pais e de outros ratinhos que nasceram sem essa alimentação. Pega a rata, dá essa alimentação. Depois tem outra ninhada, não dá. Aí você observa, é a mesma mãe, ratinhos. Olha a importância de uma alimentação saudável, tudo aquilo que afeta. Isso aí dentro do trabalho da consciência, que nós utilizamos o conceito Francis Motti, que o Bodella da Biosciência também pegou, dos afetos intrauterinos. Esse é o afeto umbilical, que é aquilo que tem a ver com a alimentação. E isso gerou mudanças fundamentais na estrutura, no corpo, nos órgãos e no futuro desse rato. E nesse futuro desse ratinho também teve influência aonde? Nas próximas gerações. Olha a capacidade que tem de fazer algo doentio se transformar em saudável. Quer ver uma outra dinâmica interessante também? É assim, pegaram, eu vou colocar assim, em relação à maternagem, cuidado. Então, eles pegam ratas lá que são más lambedoras e boas lambedoras. Você sabia que eles fazem isso? Boas lambedoras e más lambedoras. Sabe o que é boa lambedora? São aquelas que têm uma maternagem, têm mais contato, têm mais afeto, carinho, atenção, abraço, beijinho. Boas lambedoras, as ratas que lambem os filhos.
Tem as ratas más lambedoras e as boas lambedoras. E aí o que acontece? Eles pegaram as ratas más lambedoras e elas estavam grávidas, nascem os ratinhos dela. E aí quando eles vão fazer a pesquisa, tá? Hoje em dia dá para pesquisar até a metilação. Eles começaram a pesquisar onde estava a metilação nesse código genético. E pegaram esses filhinhos das ratas más lambedoras e passaram para uma rata boa lambedora cuidar deles. Então, assim que eles nasceram, eles passaram por uma outra mãe, que é boa lambedora. Toca essa mãe lamber, cuidar, dar um carinho maior. Sabe o que acontece? Depois de alguns meses, eles fazem a mesma pesquisa e vê a metilação. Onde estava metilado, desmetilou, e começou a metilar outras coisas. Teve mudanças depois do nascimento, graças a cuidados mais adequados e saudáveis recebidos pela mãe no mundo da infância. Olha quanta coisa interessante! Bom, isso aí são vários experimentos. Eu estou falando de experimentos clássicos da epigenética, tá? Para mostrar como isso funciona. Imagina se você for um bom lambedor, uma boa lambedora de si mesmo. Se você começar a se cuidar, se você começar a dar algo mais saudável para a sua vida, que é a relação adulto-criança, que eu trabalho muito. Porque a hora que esse adulto for um pai e uma mãe mais saudável para a sua criança, você está estabelecendo mecanismos epigenéticos mais saudáveis. E tudo aquilo que são mecanismos doentios, quanto mais você toma consciência e, como adulto, você muda, você está promovendo o quê? Uma mudança, um poder de mudança, não só para você mesmo, mas até para os seus descendentes. Muda, as experiências do passado ficam lá, são elaboradas, esses mecanismos ficam no passado. E daqui para frente vem mecanismos mais saudáveis. Os seus gametas vão carregar o quê? Mecanismos mais saudáveis. E mesmo que passou isso aqui, se você for um bom pai, uma boa mãe, que sabe cuidar de uma forma adequada dos seus filhos, você também está promovendo uma saúde melhor, que vai afetar também a saúde da família. Então, você não é um ser isolado no mundo. Você faz parte de uma grande rede. E tudo que acontece com você, fala, não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Faz nada. Você, no fundo, se bobear, você está repetindo ou está sob a influência de mecanismos doentios no passado e acredita que é você que está tomando essa decisão. Não é, não é. Bom, então uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você, tudo que você está fazendo até de negativo, de repente você pode falar, veio lá dos meus antepassados, entendeu? É epigenético, o Fernando falou lá, pô. Então, agora eu posso ter um monte de desculpa. Bom, se você entendeu o que eu estou falando de epigenética, não é para usar como desculpa, e sim como uma motivação para você se tornar mais saudável. Porque se você sabe que isso funciona, então você tem o poder de mudar. E é interessante que quando eu vejo isso aí, epigenética, eu sempre lembro de Hipócrates. E quem me acompanha sabe que eu adoro os conceitos de Hipócrates. E Hipócrates falou uma coisa muito interessante, 300 a.C. Ele falava assim, a função do médico é ajudar o doente a se curar. Ajudar o doente a se curar. Por quê? Porque o poder de cura está dentro de cada doente. O poder de cura. Olha só, o poder de cura. E aconteceu alguma coisa que bloqueou o poder de cura. E aí o médico tem que ajudar esse indivíduo a desbloquear esse poder. Hipócrates já sabia de epigenética, mas não tinha a mínima noção que isso era epigenética. Mas olha só como ele já colocava isso. E como que esse indivíduo consegue voltar para o mundo saudável? Quando eles são um ser natural, significa, segue as leis da natureza. A hora que você perde o contato com a verdadeira natureza, e você é um ser da natureza, você começa a adoecer. Olha lá as explicações. Hoje a epigenética está aqui para comprovar o que Hipócrates falava lá na antiga Grécia antes de Cristo. 3 séculos antes de Cristo já falava isso. Bom, e agora? Você pode escolher ser uma vítima ou você se tornar aquele elemento que vai trazer uma saúde melhor para você e não só para você, para o futuro de toda a família. Bom, epigenética, trabalho de constelação, vamos lá.
Vou começar a ver as questões aqui. Eu não sei, porque no meu computador ele vai subindo tudo. E eu vou começar a partir do que já apareceu aqui. Aqui, Patrícia, epigenética e inclusão, tudo relacionado com constelação. Exatamente, Patrícia. Vamos ver o Marcelo. Marcelo está sempre presente aqui. Então, essa leitura tem que ser constante. Se for interrompida, é aí que existe a cura. Não, não é bem assim, Marcelo. A leitura do código genético existe o tempo todo. A célula sempre vai buscar essa leitura. Então, a leitura existe. Agora, o código genético é o mesmo. O mecanismo epigenético é que vai mudando. Dependendo, você pode mudar esse código genético. A célula está sempre lendo, porque ela tem que formar proteínas que são adequadas, específicas para o funcionamento dessa célula. Então, o DNA está sempre lá, ele não muda, mas lá na frente eles vão provar que muda também, tá? Mas aí não vou falar disso aí agora. Eles acreditam que é só por mutação, mas aí tem uns outros mecanismos, mas não vou mexer nisso. Olha lá, não vou complicar mais. Então, o código está aqui, mas de repente, se tem uma metilação aqui, e esse indivíduo passa por algumas dinâmicas importantes que pode desmetilar isso aqui, tirar essa metilação, isso aqui ele pode ler de novo e bloqueia esse. De repente, esse pode ser um gene mais saudável, esse pode ser um gene mais doentio. Então, isso vai mudando, tá? Mas a leitura é constante, porque a célula está viva. Ela precisa o tempo todo ler e a célula morre, toda célula morre, aí vem nova célula que também vai carregar essa herança epigenética da célula mãe, tá? E não para de mudar. Esse epigenético está sempre em movimento. Se você repete sempre as mesmas coisas, você padroniza e fica sempre do mesmo jeito. Quando você vira uma metamorfose ambulante, né, segundo o Raul Seixas, você tem a capacidade também de mudar essas dinâmicas epigenéticas. E se você souber o que é saudável, esses mecanismos epigenéticos vão ajudar o seu organismo a ficar cada vez mais saudável. Se for doentio, adivinha, os mecanismos vão fazendo com que o seu corpo vá piorando, deteriorando, adoecendo e assim por diante. Olha só o poder que tem quando você conhece a epigenética. Você tem o poder de mudar a sua vida, tá? Mudando hábitos, a Carla está colocando, é verdade. Aí você realmente tem esse poder. É o poder de cura de Hipócrates, ó. A Leila está aqui. Gratidão da dona Carla. Tem um médico amigo que, aliás, é responsável pelo Centro de Genomas da Unifesp. Falei tanto ao Dr. Fernando que ele gostaria de conhecê-lo para realizar um trabalho. Se possível, depois gostaria de apresentar. Leila, eu também adoraria conhecê-lo. Adoraria. Adoro esses mecanismos, adoro compartilhar conhecimento e pegar mais conhecimento ainda. Vai ser o maior prazer, Leila. A Gislaine. Fernando, boa noite. Uma pessoa quer constelar. Ela tem problema com dinheiro. Só ela tem problema com dinheiro, né? Vamos lá. Tudo que tem acaba perdendo. Ah, interessante. Criou várias dívidas e vendeu tudo que tinha. Não consegue segurar o dinheiro. Descobri que seu pai era comunista e doou tudo que tinha. E a sua bisavó, por parte de mãe, perdeu tudo que tinha. Ó, falando de herança epigenética, olha só, ele não está repetindo a mesma dinâmica. Se ele não conseguir bloquear essa dinâmica, ele vai continuar repetindo a história e o pior, vai passar para a próxima geração essa mesma dinâmica aqui. É claro que dinheiro aqui não é dinheiro. O dinheiro está representando alguma outra coisa, está identificado com algo. O que será que eu não consigo ter, eu não consigo me apropriar? Dinheiro é uma energia de vida. Interessante. Dinheiro, hoje eu estava falando sobre isso com o pessoal da equipe lá, que ficam me perguntando. Dinheiro é uma onda. Lembra de física quântica? Dinheiro é onda. Quando você vê dinheiro como matéria, você se arrebenta. Dinheiro é onda. É impressionante isso. Bom, tem até o 10 por 10 para o dinheiro, então eu sugiro até essa pessoa que tem problema com dinheiro investir no curso 10 por 10 por dinheiro, que esse investimento pode gerar mudanças importantes. Mas vê como tudo isso aqui está acontecendo. Por que eu não tenho o direito de ter? Não tenho o direito. Provavelmente tem dinâmicas de exclusão lá atrás. Como é que eu posso ter se alguém não teve? Tem uma dinâmica, parece que o dinheiro tem uma energia de aborto. Ele vai e perde, vai e perde. Procuro, por exemplo, em dinâmicas assim, ver se existem perdas que foram excluídas ou que não foram, vou colocar assim,
feito o luto, que dinâmicas aconteceram lá atrás, se tem um negócio de comunismo, sei lá, teve guerra, veio de outro país, o que está acontecendo, que pode ter alguma coisa lá. Quando eu pesquiso, tem cliente desse tipo, eu coloco o indivíduo em relação ao dinheiro e começo a observar para onde esse dinheiro está andando e aonde os problemas estão. Aliás, esse final de semana, começa no sábado, né? Sábado e domingo, nesse final de semana, é grupo de constelação. Se você quer ver como é que eu trabalho com esses temas e como é que eu descubro essas dinâmicas, como eu posso fazer constelações que cheguem até um nível de cura epigenético, que é um dos temas do Congresso, níveis de cura físico, mental, emocional, sistêmico e epigenético, como é que você pode, através da constelação, fazer mudanças que afetem até o epigenético? Esse é o grande poder do fenômeno da constelação. Então, aqui tem algo que provavelmente esse dinheiro ou veio lá atrás de uma forma doentia, ou alguém que deveria ter esse dinheiro, amor, carinho, afeto, presença na família, não teve. Então tem como se fosse uma punição, não tem o direito de ter isso aqui. Geralmente é por aí que a gente descobre as coisas lá na constelação, tá? Bom, vamos ver o Marcelo aqui de novo, vamos lá. Achei uma explicação agora para aquelas pessoas que fazem regressão de vidas passadas. Nada mais é que aquela informação do seu ancestral que está gravada em cada célula do nosso corpo. E achamos que éramos nós em uma vida passada. Bom, eu não tenho ferramentas para dizer se sim ou se não, mas é uma teoria interessante. A Valquíria. Um glaucoma congênito pode ser uma herança epigenética da minha família? Sim, com certeza. Como descobrir o que eu tenho que aprender com isso? Aqui é onde entra a ferramenta da constelação. Por exemplo, se você... A ferramenta da constelação, eu vou colocar um entre aspas, não é ferramenta. Precisa ter um bom constelador. Um bom constelador, porque a ferramenta da constelação é que nem bisturi. Bisturi não faz nada sozinho. Se alguém souber como lidar com bisturi, se for um bom cirurgião, realmente consegue descobrir, encontrar e ajudar as pessoas. Agora, se vai alguém, eu faço constelação, faz, mas não tem nem noção do que está acontecendo, põe as coisas estão mexendo lá, mas eu não sei o que fazer com aquilo, então, não procure profissionais assim, isso não vai te ajudar. Mas, Valquíria, se você quer saber, precisa ver o que está acontecendo. Pode ter algo que você, como adulta, você pode diminuir a expressão desse gene, dessa dinâmica, e pode até, de repente, desaparecer isso. E mais do que isso, pode bloquear essa dinâmica e promover uma possibilidade melhor para os seus descendentes de não carregarem esse emaranhamento, essa carga doentia. O que será que aconteceu aqui? Eu, por exemplo, meu lado aqui profissional, eu estou extremamente curioso para saber que dinâmica é essa que está ocorrendo aqui, que está tendo um problema para enxergar. Será que tem algum segredo, alguma coisa importante aqui? Geralmente é isso que a gente encontra nas constelações. Aqui a Leila de novo. Pode explicar a anemia do Mediterrâneo, a talassemia? Também é uma doença congênita. Então, essa doença congênita é a mesma coisa. Ela vem do quê? Dos nossos ancestrais. O gene está lá. Esse gene vindo daqui, tem vários tipos de anemias que são de várias áreas. Tem da África, tem essa do Mediterrâneo e assim por diante. Que muda até a forma do glóbulo vermelho. E essa anemia não tem uma base genética? Tem. Do mesmo jeito que eu estou falando, se você puder mexer na sua dinâmica epigenética, você pode bloquear esse gene e essa anemia pode ficar mais evidente ou mais frustra. Depende da epigenética, depende de como vai metilar ou não esses mecanismos. A epigenética está aqui agora para comprovar cientificamente tudo aquilo que a gente trabalha já faz tempo, mas agora está lá no científico. Então, como é que eu posso explicar? Isso aqui, você tem heranças familiares que vêm lá e é da região do Mediterrâneo. Antigamente as pessoas não mudavam de local, né? Hoje com navios, começou com os navios, depois aviões, tudo misturou, né? Então aquelas doenças que eram regionais, que vinham de genes daquela mesma turminha, agora já está espalhando pelo mundo inteiro. Mas é uma doença genética e do mesmo jeito, se tiver um mecanismo epigenético saudável, pode bloquear isso aqui. Simone, adoro a forma simples e esclarecedora que ministra suas aulas. Parabéns. Simone, ainda bem que eu estou falando em termos aqui técnicos, estou tentando fugir o máximo possível para passar
a ideia do que é epigenética. Então, muito obrigado, muito obrigado. É sinal que eu consegui fazer uma coisa que é difícil, que se você começar a estudar aquilo mesmo, com termos técnicos, você se perde, mas a ideia principal você conseguiu pegar. Muito obrigado! Então, cumpri a minha missão. A Simone Fernandes, estou frequentando um grupo de constelação, não sendo constelada, mas de forma indireta com personagens da constelação. Se você participa da constelação e se você permitir que as informações do campo, das dinâmicas cheguem até você, isso também é um processo de cura. Se você for uma pessoa inteligente, deixe-se, vou colocar assim, deixe-se permitir que todas aquelas informações cheguem até você. Porque também é um processo de cura. Eu já vi pessoas que já fizeram constelação e não conseguiram resolver o problema, mas assistindo constelação do outro, a resistência estava menor, aquilo veio e funcionou. Mas está aqui. Então, como personagem da constelação, detalhe, há assuntos incomuns que preciso resolver dentro de mim. E muito bacana quando essas fichas caem. Excelente, Simone! Ah, Maria Antônia, como ser um bom adulto para minha criança? Gente, isso aqui é a base do curso do Consciência Sistêmica, porque uma característica básica do Consciência Sistêmica é exatamente isso. O que é um adulto e o que é criança? São duas dimensões. Adulto é algo que você está sempre em evolução. Não existe, cheguei no adulto. Chegou, não. Cheguei no nível adulto. Passa para o próximo, para o próximo, para o próximo. O adulto está sempre em evolução. Eu sou adulto agora. Não, eu estou no estágio adulto. Preciso e posso ir ainda mais longe. Quanto mais eu tenho a função adulto, ela equilibra três coisas importantes. Vamos colocar assim. Eu consigo ver o que é, o que eu quero e o que eu deveria fazer. E quando eu consigo equilibrar o que realmente isso é assim. O que eu quero e o que eu deveria, se eu ficar na briga desses três, eu fico infantil. Quando eu consigo integrar os três, eu estou no mundo da felicidade, eu estou no mundo adulto. Eu não fico brigando, não faço papel de vítima. Por exemplo, quer ver? Para você descobrir que você não é adulto, é quando você está no triângulo dramático, por exemplo. Quando faz papel de vítima, de salvador, vou cuidar dos outros, eu estou aqui porque o outro é mais importante do que eu. Isso é uma doença séria, sabia? Chama salvador. Aliás, os salvadores geralmente metilam um gene supressor de tumor. Eles são candidatos a ter câncer. Presta atenção, hein? E o autoritário que fica dando bronca, está tudo errado, apontando culpa para todo mundo, a culpa é sua, a culpa é do outro. Ixi, esses acusadores, salvadores e vítimas estão sempre em dinâmicas infantis. Isso promove o quê? Mecanismos epigenéticos doentios e vai afundando o organismo da pessoa. Imagina um sistema, uma família que vive nesse joguinho de triângulo dramático, a vítima, o super-herói e o vilão. Nossa Senhora, isso é um antro. Exato, e a Carla está aqui falando. Você sabe ouvir a sua criança? Você consegue descobrir as mensagens que ela está falando, as necessidades básicas que ela tem? Você consegue ouvir as dores da sua criança? Ou o seu adulto está cego, surdo, e não consegue, como os adultos lá atrás, os nossos pais, não conseguiram ver as nossas crianças? Está na hora de acordar e se transformar nesse adulto. Isso aqui, quem quer saber mesmo isso aqui, tem um curso Consciência Sistêmica que tem uma quantidade absurda de conteúdo que, no fundo, é ajudar o indivíduo a se tornar mais adulto. O adulto faz o que precisa ser feito. Não faz mimimi, não faz chorinho, não fica em joguinho de nem racionalização e nem dramatização. Ele está em contato direto com a realidade. Sabia que a criança o tempo todo está em contato com a realidade? A criança está. O falso adulto é um personagem que parece adulto, mas não é. É um personagem, vou colocar assim, um projeto de alguém, ou criou um personagem para fugir da realidade. A criança está sempre em contato com a realidade, o adulto também. O falso adulto é um personagem, inventa historinhas, ilusões para fugir desse mundo. Denise, quando eu tinha 6 anos, minha mãe ficou grávida da minha irmã. Fiquei com ciúmes e engordei muito. Tive minha infância e adolescência gordinha. Hoje não sou gorda, mas esse sentimento da gordura está comigo até hoje.
Como posso mudar isso? Você precisa ver o que está por trás dessa gordura, que no fundo, você está vendo é a gordura, mas a questão, ó, lembra do 5 por 1? Se você me acompanha, é isso aqui, 5 por 1. Ah, aqui é a gordura, sei. O que está por trás da gordura, hein? Aliás, a Luísa, que está bem abaixo de você falando, é a especialidade dela, trabalha com distúrbios alimentares. Você ficou gordinha, a gordura veio por uma dinâmica. A gordura é como ter uma mãe dentro de você. A mãe não estará comigo. Aí você começa a engordar para ter uma mãe dentro de você. No fundo, essa gordura pode ter a ver com o vazio da mãe ou a falta da mãe. E se você ficou com medo que ia sumir essa mãe, que ia para outro lugar, essa maternagem não foi tão boa assim, porque essa criança não estava com a mãe internalizada. Ela acabou internalizando a gordura, mas não a mãe. E aí, se você já conseguiu tirar isso aqui, ok, a parte física você resolveu, mas falta ainda a parte emocional, falta a parte sistêmica e, quem sabe, epigenética, para que esse fantasma da gordura, de repente, possa ir embora, que no fundo não é gordura não, viu? Isso aí é a relação com a mãe, é a maternagem. A Luísa aqui, vamos lá. Comente sobre as mudanças de hábitos que podem afetar a herança genética. Eu acabei, não sei se você assistiu desde o começo, Luísa, eu falei de algo e nós já até conversamos sobre isso, até interessante, que é os ratos agouti. Se você tem, então eu vou colocar assim, lembra das 4 dimensões? Vamos mudar a resposta. Tem 4 dimensões. Herança epigenética veio do passado. Mundo intrauterino, infância, relação adulto e criança. Veja, o que veio da herança epigenética pode ser mudado se tiver uma gestação adequada. Os ratos agouti. Está aqui, ó, se tiver uma alimentação adequada, uma maternal, algo adequado no mundo intrauterino, você pode bloquear problemas que vieram dos antepassados. Se a infância também for algo adequado, teve uma dinâmica mais adequada, isso aqui também pode bloquear problemas que vieram do passado e da gestação, como o exemplo das mães boas lambedoras, que pegando os ratinhos que vêm de mães má lambedoras, conseguem mudar a dinâmica epigenética, cuidados melhores na infância, que é o período de molde da psicanálise que é extremamente importante. E na relação adulto e criança, que se você tiver um adulto saudável, que no fundo adulto saudável é o pai e a mãe saudável dentro de você que vai cuidar da sua criança, isso aqui pode causar mudanças em dinâmicas doentias que vieram dos estágios anteriores. Veja, cada estágio é capaz de bloquear e mudar o que veio do anterior. Ok? Deu para entender isso aqui? Ok, Luísa? A Cleide. Maravilha de aula hoje. Amei essa dinâmica de explanar um assunto e depois abrir pergunta. Show! Valeu, Cleide! Eu estava com receio de não conseguir explicar essa dinâmica epigenética. Isso parece quando eu vou dar aula de embriologia. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas eu vou lá e a coisa funciona. Então, tá bom? Pelo jeito, a epigenética também está funcionando aqui. Posso metilar as estonas por comando? Você não pode metilar as estonas. Estonas é uma proteína que faz o DNA enrolar, formando a cromatina. São 2 mecanismos diferentes, estona e metilação. A metilação é do gene, a estona é outro mecanismo epigenético. Então, os dois são mecanismos diferentes, então está fazendo uma confusão. A metilação em cima do gene, a estona, ela vai enrolando o código genético e liberando o genoma. Então, sai o genoma, que é lido, aí tem um epigenoma, que é o mecanismo epigenético, e a estona enrola o DNA e forma a cromatina. Então, libera só aquele pedacinho. Então, estona é um mecanismo, ou a metilação é outro mecanismo. E você pode, não é só falando na cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Você precisa entrar em contato com a dor profunda dos traumas, dos problemas, e quando você tem consegue entrar nesse lugar, não é na cabeça, é na emoção. Quando você consegue realmente se conectar com a alma, com o problema que está lá, aí você atinge o nível de cura epigenética. Mas ficar falando na cabeça, eu vou mudar, isso não funciona, tá? Bom, vamos lá. A Márcia, acho que é a Márcia aqui agora. Então, podemos bloquear e desbloquear. Vai depender de estímulos externos? Não. Depende de como você interpreta os estímulos externos.
Eu posso ter uma coisa que é muito boa e, de repente, eu, na minha interpretação, transformar aquilo na maior desgraça do mundo. Ué, do jeito que você interpretou, você transformou uma coisa de fora. Por isso, a mudança é interna, interna. Fórmula da realidade que eu coloco na constelação, na consciência sistêmica. Fato vezes interpretação igual à realidade. A questão é como é que você interpreta. De repente você tem um marido que te ama, faz tudo de bom para você. E aí você fala assim, não, ele está fazendo isso porque ele tem um amante, porque ele não gosta de mim, porque ele me odeia, porque... Não sei, você pode interpretar o que for. Conclusão, uma experiência que deveria ser positiva se transforma em negativa. Que mágica é essa? Que é o efeito de Midas ao contrário. Você pega ouro e transforma em chumbo. O que vai acontecer? Mas também não é se enganando e criando ilusão que o mundo é lindo e maravilhoso que você vai desmetilar ou vai mudar os mecanismos epigenéticos. Tem que trabalhar na realidade como adulto. Adulto aceita a realidade do jeito que ela é. Não é fazer o que eu quero. Eu preciso equilibrar o é, quero e deveria. Quando eu consigo fazer isso, eu estou no mundo adulto saudável. Isso me gera felicidade e um bem-estar. Quando eu fico, eu queria, ninguém vai fazer o que eu quero. Eu deveria, mas eu não faço. Não, o que eu quero não tem nada a ver com o que eu deveria. Ux, aí virou uma bagunça. Aí, sinto muito, o mecanismo foi por água abaixo. Não é estímulo externo. Não é. É como você lida com o mundo. Você. Porque pode vir um monte de experiências negativas, eu posso aproveitar as experiências negativas e, com resiliência, saber como enfrentar, aprender e me tornar um adulto cada vez melhor. Ou então, eu posso entrar no mimimi, é bullying, fizeram isso comigo, me criticaram, eu vou morrer. Você vê o que o mundo lá fora fez comigo? Gente, isso é coisa infantil. Criança não muda o código epigenético. A função adulta pode libertar a criança dos mecanismos que ela carrega. A função adulta, ok? A Eliette pergunta antes dessa. Boa noite, tenho uma mãe narcisista, posso ser igual? Aqui, já achei. A Eliette, boa noite, tenho mãe narcisista, posso ser igual? Pelo menos o modelo que você tem é igual. Com certeza você carrega o código genético dela e com certeza você carrega dinâmicas epigenéticas lá do óvulo dela, do mundo intrauterino e da infância. Você tem tudo para ser igual a ela. A questão é que você pode fazer, aí eu vou assim, eu posso ser diferente dela? Vamos mudar a pergunta. Pode. Quando o seu adulto souber pegar as coisas boas que a sua mãe te deu e deixar no passado aquilo que não serve mais, com amor, com aceitação da realidade, com amor e como adulto, se você souber fazer isso, você pode fazer a mudança. Se não, você vai ter uma força enorme te atraindo para essa dinâmica narcisista, entendeu? A Carla está falando assim, me acelerando. Fernanda, tem muita pergunta. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. A Maura. Opa! Homem casado, viciado em masturbação desde adolescente. Qual pode ser a origem disso? Onde olhar? Se ele está se masturbando desde adolescente, ele é saudável. Agora, se é masturbação excessiva, viciado em masturbação, é porque, provavelmente, a relação, a dinâmica da sexualidade está bloqueada. Tem algum conflito ou algum problema para levar a sexualidade para a relação com a outra pessoa. Aí fica assim, precisa investigar qual é a dinâmica do relacionamento, porque relacionamentos são sempre dois. Sempre dois. Então, tem uma dinâmica, eu vou falar aqui para ser didático. Então, isso aí é a piadinha do... Oh, meu Deus do céu. Do Viagra, quando surgiu. O homem mais idoso, né, vai lá no médico e fala assim, doutor, eu preciso do Viagra. Então, fala assim, então você vai tomar o Viagra, não sei o quê, tal, que era com a mulher dele. Então, com a mulher dele, ele precisa do Viagra. Mas quando ele vai com a vizinha, com a outra, não precisa do Viagra. O que está acontecendo aqui? Será que o campo da relação dos dois está fértil para a sexualidade? Ou existe algum fenômeno que está bloqueando isso aqui? Se tem dinâmicas de rejeição, dinâmicas de crítica, dinâmicas que o campo dificulta a relação sexual, aí ele pode ir para a masturbação excessiva e ou buscar outra pessoa lá fora para levar a sexualidade.
Isso é uma dinâmica do presente, que precisa investigar. Se for uma dinâmica só dele, tem algo da relação com a mulher. E a relação com a mulher tem a ver com a mãe. Se ele foi muito excitado pela mãe na infância, excitado, mãe perto demais, muita excitação, a mãe colocou uma carga sexual em cima dele, ele precisa o tempo todo descarregar para aliviar a carga. E aí ele pode fazer uma dinâmica de identificação da mãe com todas as mulheres. Então ele se excita, mas não consegue entrar na sexualidade com a mulher, porque tem uma proibição da figura materna. Então aí tem alguma confusão. Aí é questão de pesquisar se é o fenômeno do campo da relação ou. Então tudo isso aí precisa ser visto. Todas essas dinâmicas precisam ver. Ou essa dinâmica do passado. Provavelmente tem a do passado e provavelmente tem a atual também, viu, pai? Humberto. Então, Fernando, fala para nós da síndrome ELA, esclerose lateral amiotrófica na epigenética. É a mesma coisa, veja assim. Estou falando a mesma coisa o quê? Se você tem uma esclerose lateral amiotrófica, como qualquer outra doença, vou falar assim, doenças de uma forma em geral, tem fatores que favorecem a evolução da doença, tem fatores que bloqueiam a evolução. Então, tem mecanismos que levam para um lado mais doentio, tem mecanismos que levam para um lugar mais saudável. Quando você vai trabalhar com indivíduos que têm a esclerose lateral amiotrófica, que tem uma base autoimune também, porque vai tendo uma desmielinização, vai dando problema nos movimentos, e a pessoa vai voltando praticamente para o estágio da fase oral, sem movimento, que alguém vai cuidar de mim, que o movimento vai indo. Geralmente tem um trauma na relação materna que essa pessoa está carregando. Toda vez que eu trabalhei com pessoas com esclerose lateral amiotrófica ou algo semelhante, frequentemente encontrava problemas seríssimos na relação com a maternagem, tinha alguma coisa acontecendo. Eu lembro de um caso que me marcou muito, que foi muito interessante. Era uma mulher muito bonita, jovem, estava até para casar, tinha um homem lá que ia casar com ela, estava lá na cadeira de roda, e comecei a fazer o trabalho, investigar de onde estava vindo a história. E ficou nítido, no caso dela, eu não vou generalizar, não faço isso, mas ficou nítido ali que tinha uma dinâmica importante da mãe, um emaranhamento importante da mãe, que ela estava carregando para ela, para a mãe se libertar daquilo. Então, ela estava fazendo papel de salvador. E ficou nítido, o grupo inteiro percebeu. E quando aquilo apareceu, ela entrou numa dinâmica, né? Falou, para, Fernando, para, eu não quero ver mais isso. Para. Falou, se você quer que eu paro, mas que ficou evidente o que está acontecendo. E eu fiz uma pergunta para ela. Você prefere carregar essa doença e libertar da sua mãe, carregar por ela? Porque o problema continua com ela, é você que está carregando a mais. E você está se punindo e se colocando num papel acima da sua mãe. Tipo, eu sou melhor do que ela, eu consigo, ela não consegue, eu sou onipotente. É uma onipotência infantil. E ela falou, não, eu não quero que mexa mais, não quero que mexer mais nisso aqui. Bom, então, aceito a decisão dela, mas ali estava nítido o que está acontecendo. Mas é muito comum ter isso aqui. Ela, no fundo, era um projeto da mãe. Ela estava, entre aspas, jogando fora a vida dela para ser aquele projeto, a salvadora, a mãe da mãe, para cuidar das dinâmicas infantis da mãe. E aí, ela carregando isso, ela carrega o problema que deveria ser da mãe. Isso não significa que se eu carrego o problema de alguém, tirei o problema do outro. Você não tira. Você só cria um problema para você, porque o outro também carrega, né? Entendeu? Mas é muito comum isso aqui. O Renilton. Ih, fugiu. Deixa eu ver, tá aqui. Renilton. Era esse caminho que o Reich percorria até chegarmos a esse nível de conhecimento atual, doutor Fernando? Renilton, adoro suas perguntas. É uma pergunta muito interessante. O Reich, ele também, quando ele trabalhava no orgônio, falando dessa energia de vida, e quando ele falava de doença, ele também estava vendo algo desse tipo, como as experiências de vida. Aliás, foi ele que desenvolveu a análise do caráter. E aí já mostrava o efeito no corpo das pessoas pelas experiências de vida que elas passavam nas várias fases de evolução. E isso permitia o quê? Através da análise do caráter, de você ler o corpo da pessoa com a análise do caráter, você tem acesso, você vê o tipo, a fase que teve o trauma e que tipo de trauma teve. Olha lá. E isso estava tudo registrado. Então, no fundo, quando o Reich ia mostrando isso,
Ele não falou que isso estava lá no código genético, ele estava falando mais do fenótipo, mas que o fenótipo, que é a influência do meio, se você analisar o fenótipo, a influência que deu naquele indivíduo, você consegue entender a história que esse indivíduo carrega. E isso, com a epigenética, fica muito nítido quais são os mecanismos que ocorrem para ter essas mudanças. Então, você vê, quando você faz leitura corporal, análise do caráter, que vem lá do Reich, você está vendo o quê? A influência dos traumas em cima da estrutura, da função daquele corpo. Então, como muda radicalmente? Muda por quê? Hoje, com a epigenética, a gente sabe até onde o negócio começou. Foi mexer aonde? Mecanismos epigenéticos. É isso mesmo. A Jovita. Sou viúva por 2 vezes. Minha avó ficou viúva com 15 anos. Minha mãe aos 22. Minha tia, que ainda está viva, ficou viúva 3 vezes. Meu Deus, Jovita, não quero casar com você desse jeito. E quando ia casar de novo, o noivo morreu. Para onde olhar para tratar disso? Simples. O que acontece é que os homens morrem cedo nesse campo. E é interessante que vai ter um nível de atração. Se tem uma dinâmica doentia, é como um imã, que eu não tenho. Lá no meu consultório eu tenho os ímãs lá que eu fico mostrando para os clientes. Se eu tenho um polo aqui, vai atrair o outro polo. Então tem um nível de atração que vai puxar. O que acontece na sua família que os homens morrem cedo. Isso existe sim uma dinâmica de campo sistêmico que precisa ser investigado. O que está acontecendo que os homens não conseguem receber energia adequada dentro desse campo feminino? Eles chegam e morrem. E às vezes até a própria escolha já vai escolher um homem que também está fraco e não tem força para isso. Então tem sim, sempre na relação é 50% para cada um. Tem ele que morre cedo, mas também tem desse lado que tem uma atração para homens fracos e problemáticos. Tem alguma coisa acontecendo. Sugiro que você faça uma constelação com um bom profissional para entender o que está acontecendo aí. Porque isso não é só com você, é pela dinâmica das mulheres da família. Se continuar assim, essa família vai para a morte da família, ela vai morrer, porque se os homens não têm um funcionamento adequado, daqui a pouco não tem mais descendentes. Isso chama morte de família. Dá uma olhada nisso, hein? A Simone, dinheiro, sempre tive problemas. Numa participação de constelação, descobri que minha mãe teve aborto. Ah, foi você que falou de dinheiro lá atrás, não foi? Eu falei, esse dinheiro está parecendo uma coisa de aborto, que vem e some. Olha lá. Descobri que minha mãe teve aborto, que sou a 7ª filha. Quando comecei a reconhecer essa vida abortada, parece que tudo ficou mais leve. Ah, é isso mesmo. Ainda não tenho grana, mas estou no caminho. Ao menos sair da energia fã escassez. É, beleza! Ótimo! Ó, Renato, oi, Fernando, me parece que a epigenética é a cereja que falta no bolo da constelação. É a sensação que eu tenho, Renato. Quando eu comecei a estudar epigenética, já trabalhava com a constelação, já trabalhava com afetos intrauterinos, com a psicoterapia neo-reichiana, tudo isso aí estava claro para mim. Só faltava, entre aspas, isto para comprovar, principalmente para o cientificista, tem que ter uma comprovação científica, senão eu não aceito um negócio desse. Eles estão sempre atrás no passado, né? Esse pessoal só vem no passado. Só quando está tudo comprovado, eles aceitam. Quando está tudo comprovado, já vem coisas novas pela frente. Mas quem vive no passado, nós estamos aqui. Então, realmente, essa cereja do bolo, a sensação que você colocou é exatamente isso que eu tenho. Isso aqui encaixou, que nem uma luva, para explicar esses fenômenos. Não fica assim, eu não entendo, eu não compreendo, isso aqui deve ser coisas esotéricas, de ocultismo, isso aqui não sei o quê. Olha lá, epigenética, tá tudo explicado aqui, ó. Deise, tem gente que não acredita em nada disso, que coisa, né? E é verdade, não acredita mesmo, vai fazer o quê, velho? São pessoas que estão com umas crenças limitantes, elas só acreditam naquilo que elas querem acreditar. Adivinha? Elas vão ficar vivendo sempre naquela bolha. Qualquer coisa que ameaça a bolha da verdade deles é um perigo. Então, eles sentem perigo de quebrar as certezas absolutas. Mas fazer o quê? Tem pessoas que têm essas crenças limitantes. Ainda bem que eu não tenho. E cliente com crença limitante desse jeito também é difícil de ajudar. Aliás, nem vai buscar ajuda, né? Porque não vai mudar nada mesmo. Está preso. Cadê? Então, Fernando, síndrome do pânico, consegue curar através das constelações? Sim, vários, vixe, tem um monte de casos. Fale um pouquinho sobre esse sistema. Toda live eu falo sobre síndrome do pânico, é impressionante. Você está chegando agora, toda live
tem uma pergunta de síndrome do pânico. É impressionante. Síndrome do pânico volta. O que é pânico, síndrome do pânico? Se você pegar um cara, uma pessoa com síndrome do pânico na sua frente, está entrando em síndrome do pânico, o que você faz? Ah, chama a ambulância, chama a SAMU. Não, você imediatamente vai lá, agarra a pessoa e dá um contorno nela, e dá um contorno firme. O que é isso? Ela sentir insegurança. Sabe por quê? Porque a síndrome do pânico tem origem na relação materna, quando a criança nasceu e não sentiu segurança no contorno da mãe. É ali que a coisa pegou. E aqui está a fonte do trauma. E aí você precisa fazer o quê? Voltar a esse trauma e, a partir do momento que você entende essa dinâmica, você ser a mãe dessa criança. E você vai dar o contorno para essa criança e a segurança que ela precisa. Olha lá, o seu adulto cuidando da sua criança e tirando a criança do trauma infantil, ok? Pode falar sobre um pouco autismo. Crises psicóticas em adolescente. Também sobre pancreatite aguda. Nesse caso, bom, são 3 perguntas numa só e 3 perguntas bem genéricas, do jeito que eu não gosto, porque é um monte de coisa. Autismo, leve, profundo, seja lá o que for, o autismo é fruto de uma dinâmica dentro do mundo intrauterino. Dificuldades, traumas no mundo intrauterino. Lembra que eu falei que o mundo intrauterino é extremamente importante? Ali teve alguma coisa. Provavelmente a sua mãe passou por algumas experiências muito negativas durante o período da gestação. Não sei se é você, eu estou falando. Tem algo aqui. Essa relação com a maternagem, conflitos com a maternagem, isso vai gerar dinâmicas de esquizoidia, de autismo e assim por diante. Crises psicóticas em adolescentes, geralmente, a psicose está relacionada com falta de função paterna. Falta de função, não é ter um crachá de mãe e pai, é função materna e paterna. Tem alguma coisa quebrada aqui. Geralmente, mãe e pai não estão juntos, é uma coisa quebrada. Ou é um monte de conflitos, ou isso aqui sumiu, e essa que está aqui tenta quebrar o que tem na criança que veio do outro. Isso aqui pode gerar um monte de dinâmicas psicóticas, mas em cima de tão aberta que é a pergunta, eu vou também deixar uma resposta mais aberta. E pancreatite aguda. Pancreatite aguda tem 2 causas importantes, tem várias causas, né? Pode ser por medicação e assim por diante. Se você tem 46 anos e olhando para a sua foto, parece estar um pouco mais cheinha, assim que nem eu, então de repente você tem os 4F, né? Os 4F em inglês, né? É o 40, Fat, Family, tô tentando lembrar agora. Tá cheinha, tá gordinha, é fértil, tem vários filhos, não sei se é fértil, tem acima de 40 anos e é mulher, os 4Fs, isso, exatamente. Isso aí é comum, é o female, isso aí é comum, se for pancreatite aguda, uma coisa que se pesquisa nesses 4F com essa característica, são pedras na vesícula, que aí entope o canal do pâncreas. Aí não sei se é isso o problema na vesícula. Se não for, o problema pode ser de algo que esteja agredindo o pâncreas em si. Mas estou falando só por olhar a sua foto, eu estou fazendo... Ih, tá pequenininho, mas mais ou menos isso, né? Não sei se você tem um monte de filhos, mas pelo menos 3 Fs aí você já tem. Só falta saber se é fértil, se tem vários filhos. E aí são dinâmicas diferentes. Aí são pedras na vesícula que está vindo aqui. E aí essa vesícula está doente. Provavelmente, se for, você vai ter que tirar essa vesícula daí, tá? O que está acontecendo aí? Tem alguma coisa que você precisa ficar mais ativa, porque as coisas estão cristalizando. Toda vez que vai ficando cristalizando, aprisionando, é porque está faltando ser ativa, avançar na vida e dar mais passos na vida. Que raio de pedra você está carregando na vida? Que dificuldade é essa que está impedindo você de avançar? Uma outra coisa pode ser uma maternagem doentia que você teve, talvez até dentro desse feminino e maternagem que está te aprisionando. Muitas vezes está faltando uma dinâmica mais ativa, masculina. Como é que é a identificação com seu pai? Seu pai está dentro de você, está longe. Você pode amar pai e mãe, ou só pai ou mãe. Tudo isso aí precisa dar uma pesquisada. Estou falando, está muito genérico, então vou deixar a resposta genérica também. Fugiu aqui perguntas. Meu marido vem de um ciclo de perda de emprego de 3 em 3 anos, e isso já vem há mais de 24 anos. O que poderia ser? O que poderia ser é um traço de caráter típico de oral. Não consegue viver em harmonia, estou falando com liderança, com grupos de, vou colocar assim, figura de autoridade. Eu não sei qual é o emprego que ele tem,
Mas quando começa a quebrar, tem uma dificuldade na relação. E se isso é padrão, e a tendência é afundar. E aí fica a dinâmica financeira cada vez mais baixa. E isso é muito provável de ser um traço de caráter oral, que vai ficar sempre... Ele sempre está abaixo, ele não consegue produzir. Ele vai para o emprego, a tendência é perder. Ele vai para o emprego, a tendência é perder. Ele foi autorizado. Aí a Carla está colocando mais coisas aqui, que assim, ele foi autorizado a ser um homem potente e seguir em frente, ou ele tem a tendência de ficar dependente, ou dificuldade para ter conexão com a autoridade. Frequentemente, nessas dinâmicas, também existe uma hiperproteção materna, uma presença materna em excesso e falta da figura paterna, da função paterna. Então, isso vai comprometer a dinâmica masculina de ir para o mundo, ganhar dinheiro, ser potente. Se ele não estabelecer um equilíbrio nessa relação com a figura paterna, ele vai ter esse tipo de problema, que é a função paterna que faz o indivíduo ir para a vida, ter sexualidade e autonomia financeira e se tornar adulto. Opa, olha quanta coisa. Comentário agora da Aparecida Barbosa. Doutor, eu tenho 47 anos, no dia 6 vou fazer minha primeira constelação. Irei eu e meu marido e meu filho. Estou morrendo de medo de descobrir coisas que eu não quero ver. Então, não precisa morrer de medo. Você vai descobrir coisas que você não quer ver. E é verdade. Agora, o que vai acontecer? Quando você descobrir as coisas que você não quer ver, você vai ganhar o poder de fazer mudanças e ter resultados que você tanto quer. Para você ter os resultados que você tanto quer, você precisa mexer onde você não quer, mas precisa, tá? Vânia Leopoldino de Paula. Doutor Fernando, quem sofreu abuso sexual com 11 anos? Depois com 15 anos também. Agora veio à tona, depois de ouvir muitas coisas ruins, de ouvir que a pessoa é diferente com homens, que sempre foi ruim na vida, que a pessoa quer tudo o que é dela, até a família. Isso não é verdade. Ninguém sabe o que essa criança passou. Só o namorado dela ficou sabendo. Está confuso. Está confuso. Não entendi direito essa pergunta, mas a questão é o seguinte. Tem um 10 por 10 de abuso, que eu até sugiro de novo para ter... Você vai ver que abuso, a dinâmica é mais antiga ainda. E o principal do abuso não é o abuso em si, é a falta de confiança e segurança nos pais, que não puderam ver essa criança tem que se esconder e não poder contar com o apoio e a segurança dos pais, com medo de ser mais atacado, de ser recriminado e assim por diante. Então, a dinâmica não é tanto do abuso, é antes ainda. Então, a pergunta para mim ficou extremamente confusa. Não entendi direito o que você quer, mas vou deixar isso aqui. Sugestão: veja o 10 por 10 por abuso. E preste bem atenção, não é só o abuso em si, é como esse abuso apareceu. Que campo fértil existiu para esse abuso aparecer? Ainda mais teve aos 11, depois aos 15, assim por diante. Tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. E aí a Carla está trazendo uma frase que é muito interessante, que vem do Sartre, que é assim: o mais importante não é o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que é isso? Dinâmica adulta. Olha lá o adulto de novo, tá? Eu não vou carregar os problemas, eu vou buscar solução. Aí, Vânia, o que pode ser a causa de melasma, ou seja, manchas da pele e dificuldade de aprendizagem? Melasma é mancha da pele, dificuldade de aprendizagem é outra coisa, tá? E como, por exemplo, fazer conta, entender o conteúdo, etc. Bom, o que vai acontecer? Manchas na pele. Muitas vezes, mancha na pele tem a ver com vergonha, com dificuldade da sexualidade, tem alguma coisa acontecendo ao redor dessa história. A dificuldade de aprendizagem, aprender, isso tem com a relação com a mãe e também em relação com o pai. Quando você tem uma dinâmica onde vai surgindo algumas situações, como melasma, por exemplo, que é para, no fundo, ter uma possibilidade de manter distância do outro. Fala, por que tem que ter essa distância do outro? E esse outro, eu sinceramente me veio algo assim: como é que é a relação entre sua mãe e seu pai? O quanto você pode estar perto do seu pai ou não? O quanto foi autorizada, recriminada e assim por diante. A sensação que tem alguma coisa. Quando eu olhei na sua foto aqui, eu vi algumas coisas aqui, principalmente a sua mão. Eu vi uma coisa interessante. Você não está identificada com a mãe da sua mãe, não? Precisa dar uma olhada nesse negócio aqui.
Porque senão a tendência é você ficar fechada dentro de casa. É como assim, não vai dar certo, você não é capaz, você não consegue, você tem um bloqueio que foi colocado em uma crença limitante. Você não vai aprender, você é burro, você é isso e aquilo. Cujo objetivo é impedir que você avance. Aí você tem um bloqueio na pele, você tem um bloqueio na sua sensação que eu não consigo, eu não aprendo. Isso aí provavelmente foi construído lá atrás no mundo da infância. Eu pesquisaria essa história, viu? Não sei não. Vânia Leopoldino de Paulo, eu também já tive tudo, síndrome do pânico, mas me curei. Câncer de intestino, me curei. Enxaqueca com aura, não me curei. E ela piora com o que eu não consigo resolver, com as tristezas. Bom, então você precisa jogar fora um monte de porcaria que você ainda está carregando, hein? E a tendência sua é jogar tudo para a cabeça. Quando tem essas enxaquecas desse jeito, é por dificuldade de descarga genital, sabia? Então tem alguma coisa bloqueando descarga genital. Isso é um tipo de castração. E aí a coisa estoura aqui, você fica muito racional. Precisa ver como é que está essa liberação sexual. Não para você ficar dando para todo mundo, não é isso, mas como você está lidando com essa sexualidade. E isso também tem a ver com o lado adulto do seu pai e da sua mãe. Que modelos você trouxe dessa história e qual é a função que você carrega. Se você está trazendo síndrome do pânico, câncer de intestino, tudo isso aqui, essa dinâmica está colocando uma dinâmica pré-genital. Dinâmica pré-genital é da relação com a mãe. Então, tem alguma coisa que você está guardando e precisa jogar fora. Lixos emocionais que você está segurando. Para que você está fazendo isso? Qual é a dificuldade de você colocar isso aí para fora? Você vê que isso aí vai virando síndrome do pânico, até câncer já virou. E agora está estourando aqui na cabeça. Tem que jogar para fora um monte de coisa. Sua criança não aguenta mais segurar essas porcarias. Veja bem o que está acontecendo e, libere isso. Tire a criança dessa porcaria, hein, pô. Aqui, Paulo Renato. Tá fugindo. Achei. Por gentileza, Fernando, como proceder numa dinâmica pessoal em que, na iminência do sucesso da prosperidade, tá aqui, tem um boicote ou adoecimento físico. Isso aqui é tão comum. Isso aqui é... Oh, meu Deus do céu, daqui a pouco eu leio. Na família, um histórico de 3 falências, 3 abortos, recém-conhecido pelo filho. O mesmo soube que antes dele nascer, 3 irmãos não nasceram. Essa dinâmica é típica de aborto. São abortos que não são... Eu tenho uma coisa, tá para crescer, vai nascer, morre. Tá para... morre. Toda vez que tem essa dinâmica de aborto, isso aqui parece, já falei, síndrome de Sísifo. Tá? Ele precisa empurrar pedra do outro lado da montanha, mas está chegando lá, não aguenta mais, vai. Aí vai ter uma sucessão de falências, de quebras. Frequentemente tem dinâmicas de aborto, frequentemente tem pessoas excluídas do sistema, que pode ser no sistema que você está, na família do seu pai e da sua mãe, pode ser anterior ainda. Aí precisa dar uma pesquisada nisso. Por quê? Porque está repetindo as dinâmicas. Falências, falência é um aborto também. Falência também é um aborto, só que esse é um aborto dentro do mundo empresarial. Isso também acontece. Quando vai ver, tem dinâmicas de filhos que morreram, tragédias. Tem alguma coisa lá para trás que precisa dar uma pesquisada, Paulo. Sugiro você fazer uma boa constelação, buscar um bom constelador e descobrir o que está acontecendo aí. Essa maldição parece que não acaba, né? Está na hora de sair desse jogo aí. Simone, criança interior, entendimento, aceitação, relação, pai, mãe, ancestrais, interpretação, energias e ressignificação. Exatamente, Simone! Tudo isso e muito mais, mas está começando a pegar. Excelente. A Luísa. Outro estudo interessante sobre a epigenética. As mulheres que estavam grávidas na época da fome na Irlanda e a comparação de filhos que vieram antes desse problema e filhos que vieram depois dessa época da mesma mãe. Os que vieram depois desenvolveram distúrbios alimentares. É isso mesmo, Luísa. Tem estudos importantes. Na Irlanda, tem um estudo clássico que foi feito na Holanda também, que teve um período de fome ali na Holanda, na Segunda Guerra Mundial, porque estava bloqueado o acesso de alimentos, e os pesquisadores também viram isso aqui. O que acontece? Essas mães que passaram por dinâmicas de fome, os filhos tiveram uma tendência maior a distúrbios alimentares e a outra geração também. Então, é uma dinâmica que foi avançando. É isso mesmo, Luísa. A Luísa está craque aqui na epigenética também. É exatamente isso. Tem aí, se não me engano, tem um outro estudo, acho que da Dinamarca ou da Finlândia, não sei. Também passou pela mesma situação. E os cientistas adoram esses períodos que estão muito claros. Foi desse período até aqui. Então, eu sei o que aconteceu aqui.
Aí eu estudo aqui e comparo com o que veio antes e o que veio depois. E aí começa a ver quais são os fatores importantes e aonde gerar. Então, isso aqui existe, esses distúrbios alimentares são comuns nessa situação onde essa mãe passou fome, e leva isso também para outra geração. Então, eles já comprovaram que tem essa geração depois da mãe que passou fome, tem, e depois a outra geração, que é filho desse filho, também tem. Muito bom, Luísa. Amélia, doutor Fernando, por que uma pessoa que não gosta nada de cigarro, mas não consegue deixar de fumar, fuma demais quase automático? É porque está preenchendo o vazio da mãe. A mãe, por pior que seja, você não consegue se libertar dela. Então, você leva isso para o cigarro. Eu não gosto da minha mãe, mas tem que ficar com ela. Eu não gosto de cigarro, mas tem que ficar com ela. Porque o cigarro está na função de mãe e você vai mamar na teta do cigarro o tempo todo. Precisa, você adulta, dar de mamar para essa criança de um jeito muito mais saudável, Amélia. Sai dessa, que armadilha. Não sei se é você, né? Estou falando, de repente, é outra pessoa. É uma pessoa, não é você. Então, esquece. Mas é isso que eu estou falando. Renilton, doutor Fernando, veja se eu entendi a ideia. O meu corpo traz informações que foi vivido pelos meus antepassados. E eu posso repetir as mesmas dinâmicas? Sim. Ainda que parcialmente? Sim. De acordo com as experiências da interação do meio que eu viva? Sim. Eu estou tentando entender o que... No entanto, é possível alterar isso se a dinâmica deixar de ser alimentada. Exatamente. Como você deixa de alimentar tudo isso? Quando você se torna adulto, você toma consciência do que aconteceu, você elabora esses traumas, isso na constelação é nítido esse processo, constelação estruturada e estratégica, tá? As novas constelações, sinto muito, não acredito que chegue nesse nível de cura, não, tá? Mas você chegar no problema, realmente tirar a criança do trauma e colocar o seu adulto para solucionar esse problema. E aí você pode deixar os traumas no passado e trazer apenas o aprendizado e buscar uma vida muito mais saudável. Isso em constelação é direto. É isso mesmo, Renilton? Responda isso daqui. Cláudia Guerra, lá do Maranhão. Peraí, mas ela está onde? Boa noite, Carla e Fernando. Descobri recentemente... Fala alto, então. Boa noite, Carla e Fernando. Descobri recentemente que tenho duas síndromes, a síndrome de Renault e a síndrome de desfiladeiro. Em que devo ficar atenta? Cláudia Guerra Garcia. Bom, Cláudia, você tem que ficar atenta a muitas coisas, até sei do que aconteceu, porque eu já conheço o seu caso, né? Cláudia, você precisa começar a ter... Quando você tem síndrome de Renault, por exemplo, tem a ver com vascularização na periferia. Não é nenhum bicho de sete cabeças também. Mas tem algo de você poder fazer um contato saudável naquilo que você realmente quer. Você precisa sair de ser um projeto e você brotar do que você quer, não da cabeça, e sim do seu coração, sair daqui. Você precisa sair dessa prisão. Quando você fizer isso, você vai poder avançar e deixar essa doença para trás. O que está acontecendo aqui é que está faltando uma dinâmica masculina saudável. Saudável. Esse contato, principalmente mão tem a ver com eu vou pegar aquilo que está perto de mim. Aquilo que eu vou pegar perto de mim, que está saudável, chama mãe. E as pernas do pai, eu vou buscar na vida o que eu preciso, o que eu quero lá fora. E aí precisa ter um equilíbrio. E para isso, precisa sair da prisão feminina que você está. Ela tem um jogo de poder muito grande, mas esse jogo de poder, sinto muito, só arrebenta e destrói, não vai para nada. É uma coisa dinâmica forte, mas no fundo a essência é frágil e dificuldade de relacionamento. Falta colocar essa dinâmica do masculino. Quando essa dinâmica do masculino estiver saudável, você vai avançar e montar novos tipos de relacionamento, sair da prisão que você está. Ok, Cláudia, é isso que está atrás dessas doenças aí. 9h30. Pessoal, são 9h30, eu vou responder mais uma pergunta aqui. E que bom que vocês estão aqui, trouxeram um monte de perguntas interessantes. A próxima pergunta aqui é da Maria Antônia. Fiz uma PTI durante anos. PTI deve ser púrpura trombocitopênica idiopática. Será que é isso? Não sei. É o que me vem na cabeça. E descobri que quando eu ficava muito triste com algo, minhas plaquetas... Ah, então é isso mesmo. Minhas plaquetas têm a ver com a plaqueta. A plaqueta caía, eu tinha de fazer outro tratamento. Em uma constelação, vi que era uma relação de tristeza entre minha mãe e minha avó. Isso, olha lá. Tem a ver com o que eu falei da Cláudia Guerra agora. Quando
Quando vi isso, nunca mais fiz tratamento, as plaquetas sobem, descem, mas não me afetam mais. Excelente. Então, você viu, isso aqui tem a ver com a resposta que eu acabei de falar para a Cláudia também. Aqui, o que você tem? Você tem uma dificuldade de plaquetas, que tem a ver com coagulação de sangue, parada de... Se você tiver uma púrpura, você não consegue bloquear qualquer micro sangramento que tem lá. E você precisa disso. Então, quando você entra nesse mundo dessa tristeza, porque sangue tem a ver com energia de vida, essência de vida. E quando você não tem um bom controle da história do sangramento, é como deixar ir embora a sua essência de vida. Esse tipo de dinâmica, geralmente, vem na fase oral. Fase oral é você beber com uma mãe. Tem uma maternagem. Provavelmente, a maternagem aqui não são mães boas lambedoras. A sua mãe não teve, a sua avó também não, e assim por diante. Está na hora de você lamber mais a sua própria criança, isso vai te ajudar em muito, mas você já está entrando num caminho mais saudável, você já percebeu o que está acontecendo. Quando você parar de ficar triste, ver quais são os gatilhos que te levam para a tristeza. Quando você entender os gatilhos que te levam para a tristeza, você vai agir antes que a tristeza te pegue. E aí você vai ver, essa tristeza, de novo, é típica. Esse tipo de tristeza é típico da fase oral. A falta da mãe, não sentir amada de uma forma saudável pela mãe. Amor de cabeça, talvez, mas não sentir o amor. E isso você precisa pegar essa criança e dar para ela o que ela realmente precisa. Senão ela fica esperando ter de algum lugar aqui fora e não vai conseguir. E tentar pegar da mãe de volta, sinto muito. Aquela fase já passou, sua mãe fez o melhor que ela podia. Quem tem que fazer isso agora com você é você mesma. Seja a mãe da sua própria criança e tira esse jogo de tristeza. Vamos buscar coisas mais alegres na vida, de verdade, não é máscara. Realmente deixar para trás esses problemas, essas carências e oferecer para a criança tudo aquilo que ela realmente merece e essa criança voltar a ser criança e ter uma mãe e um pai mais saudável. Quem é a mãe e o pai mais saudável? Eu, adulto, ou você, adulto. Ok, pessoal? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Falei sobre epigenética, consegui falar, acredito, pelo pessoal que escreveu aqui, as pessoas compreenderam a ideia, a dinâmica da epigenética, vocês viram o poder que tem a epigenética, como ela dá respostas e traz conhecimento de tudo aquilo que a gente já fazia, mas não sabia como explicar isso cientificamente. Agora está lá, cientificamente. Que graças a Deus, chegou antes. O Einstein demorou um tempão, né, para ver as ondas gravitacionais. Tem outro, Samuel Weiss, por exemplo, quando ele falou das infecções, Samuel Weiss, lá de 1800, lá vai cacetada, no hospital de Viena, onde ele descobriu que as mulheres que davam à luz começaram a morriam de sepsemia. Naquela época não existia essa doença, nem esse conhecimento. Mas ele começou a ver que as doenças vinham pelo fato dos médicos estarem com as mãos sujas e contaminadas. Não se sabia de micróbio na época, mas ele começou a perceber e falou assim, vamos lavar as mãos. E ao começar a lavar as mãos, esses casos diminuíram, mas assim, abruptamente. Pergunta se alguém acreditou no que ele falou. Não. Naquela época, ele falou, não, são os miasmas, que eu nem sei o que é esse miasma. Mas são não, os miasmas que afetam essas mulheres. Ele falou, não, são as mãos sujas dos médicos quando vão fazer parto. Eles faziam autópsia e esfregava a mão no avental e ia fazer parto, as mãos estavam contaminadas. Só que não tinha esse conceito de doença contagiosa. E ele, sabe o que aconteceu com ele? Eu adoro a história do Samuel Weiss, não o que aconteceu com ele, mas a história para mostrar que as pessoas veem o que é a realidade, falam, comprovam, mostram o resultado. Não tem explicação científica. Aí, ele falou sobre tudo isso, sabe o que aconteceu? Milhares, em torno de 4.000 mulheres morreram nesse hospital. E ele ali tentando fazer de tudo para os médicos lavarem as mãos e tomarem cuidado. Porque era nítido ver a relação. Sabe o que aconteceu? Primeiro ele foi ridicularizado, depois ele foi atacado, depois ele foi mandado embora do hospital. E sabe o que aconteceu? Internado ele no hospital psiquiátrico. Naquela época não tinha hospital psiquiátrico, um manicômio lá. Que achavam que ele estava louco. E aí depois da morte dele, veio Louis Pasteur, que com um microscópio descobriu lá os micróbios. Falou, e não é que ele estava certo? Tem os micróbios que passam de uma mão para outra e passa, a partir daí, a partir da descoberta dos micróbios, agora existe doença contagiosa. Olha, Samuel Weiss foi um dos médicos mais importantes na história da medicina,
E olha só o que fizeram com ele. Quando ele fala a realidade, ele é o quê? Ridicularizado, atacado, excluído, e no caso dele, ele foi até internado como um louco, porque ele ficava falando coisas que os médicos falaram, não, ele está louco, ele está dizendo que nós somos responsáveis pela morte dessas mulheres? É claro que não. Bom, eu sempre falo dele porque uma honra, um respeito a esse médico com essa força enorme. Ok? Grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau!